Como enfrentar as pressões, os conflitos e as tentações sem ser dominado pelos próprios impulsos? O que a mansidão e o domínio próprio revelam sobre a atuação do Espírito Santo? No estudo de hoje, nós vamos compreender como Deus fortalece os seus filhos para viver com equilíbrio, com firmeza e com sabedoria. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, que privilégio! Estamos juntos, está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Espero que você esteja atento, terminando a semana, mas esteja atento. Uma semana muito agradável, muito feliz. Se você enfrentou problemas, dificuldades, se está enfrentando, que o Senhor te dê a paz que excede a todo o entendimento. Essa nossa temporada do Escola Bíblica, Espírito Santo, Deus dos bastidores. Estamos tendo a oportunidade de entendermos a atuação do Espírito Santo e essa semana entendermos como o Senhor quer implantar em nós o fruto do Espírito com as suas virtudes que vão transformando o nosso coração. E isso vai sendo revelado nos nossos relacionamentos. Obrigado a você que acompanha o programa Escola Bíblica, você que é um anjo da esperança. Estamos no nosso mês especial e a gente sempre tira aqui nos programas, nesses meses especiais, para fazermos um apelo para você. Você sabe que a gente não tem comerciais, mas a Novo Tempo existe através das suas doações. E essa imagem aqui, que está no fundo, recorda você a capital do nosso país. E por que a gente está com essa imagem? Porque agora nós temos a nossa caçulinha das rádios Novo Tempo na cidade de Brasília, 92,9, mais de 3 milhões de pessoas que estão acompanhando a programação. E pessoas que podem receber as revistas Esperança que são produzidas aqui na Novo Tempo. Como elas receberão? Através da sua doação. Você sabe que nós enviamos as revistas sem nenhum custo. Então, se você deseja que agora esta região, pessoas que vão pedir através do rádio, recebam revistas, que vão ajudá-las no crescimento da sua vida, seu bem-estar físico, seu bem-estar familiar, seu conhecimento da palavra, você pode fazer a sua doação nesse mês especial para que mais pessoas, agora na região de Brasília, recebam as nossas revistas Esperança. 12981766630. 12981766630 é o WhatsApp do Anjos, tá? Escreve, eu quero fazer minha doação, ou você pode fazer também direto pela nossa chave Pix, abre o aplicativo do seu banco e já faz a sua doação. É o anjos@novotempo.com, é o e-mail, anjos@novotempo.com, tá bom? Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que faz as suas doações regularmente. Se você quer fazer uma doação especial agora para as nossas revistas alcançarem ainda mais a região de Brasília e as cidades circunvizinhas, faça agora, tá bom? Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Nos dê discernimento, do conhecimento que vamos receber ao ler a Bíblia. Que a gente seja impressionado pelo texto. Eu clamo por isso, meu Deus, que cada um que nos assiste nesse momento sinta-se assistido, cuidado, amado, amparado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez
Mantém aí no livro de Gálatas. Hoje a gente vai estudar as duas últimas virtudes que estão apresentadas em Gálatas capítulo 5, a partir do verso... A gente começou lá no verso 15, né? Verso 16 ao longo da semana. Falamos sobre as obras da carne e temos trabalhado nos últimos 3 dias sobre o fruto do Espírito, e a gente vai terminar o que está apresentado no verso 23, tá? Em diferentes épocas da história, você sabe que a força foi frequentemente associada ao poder de dominar, vencer ou impor a própria vontade. E isso se preserva até hoje. A gente tem visto guerras e mais guerras, guerras que se levantam, guerras que parecem intermináveis, e nações se levantam com poder, com alta tecnologia, para dominar. A cultura contemporânea valoriza isso, né? Respostas rápidas, reações imediatas e a satisfação dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. E quando a gente lê essas virtudes apresentadas no fruto do Espírito, a gente vê que o Evangelho ele é contrário àquilo que a cultura contemporânea apresenta. Enquanto a cultura contemporânea quer respostas rápidas, muitas vezes, reações imediatas, poder, força, o Senhor pede que a gente seja longânimo, que a gente seja benigno, né? Longo em irar-se, ou seja, não vou irar com facilidade, vou ser paciente, vou ser gentil, vou praticar atos de bondade, vou cumprir os meus compromissos. Perceba, o Senhor quer que eu seja amoroso, o Senhor quer que eu tenha domínio próprio, que eu seja constantemente feliz. Neste contexto, virtudes como mansidão e domínio próprio podem parecer incompatíveis com uma vida bem-sucedida ou com aquele que tem poder, ou aquele que deseja poder. Como mansidão? Como domínio próprio? E a gente vai entender um pouquinho mais do que isso significa dentro do fruto do Espírito. Ao concluir a descrição, fruto do Espírito, Paulo apresenta justamente essas duas características, como marcas de uma vida transformada e uma vida que reflete Cristo, mansidão e domínio próprio. Elas revelam alguém que aprendeu a viver sob o governo do Espírito Santo e por isso responde às circunstâncias com equilíbrio, com sabedoria e com confiança em Deus. Pessoas que não são dominadas pelos seus próprios desejos. Pessoas que não são dominadas pelas suas próprias vontades. A grandeza de um homem é medida pelos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. O homem que revela grandeza e sabedoria vai ter equilíbrio diante das situações, por mais desafiadoras que elas possam ser. E eu entendo que algumas delas realmente são extremamente desafiadoras, às vezes muito pequenas, como você distraidamente, num trânsito, de repente é cortado, alguém passa na sua frente, ou alguém buzina de forma assustadora, né? Achando que você está muito lento na frente, se você está seguindo o que a placa está indicando. Quem já não deu uma fervida no sangue diante de uma situação assim? E situações como essa, recorrentemente, às vezes podem levar a tragédias, a prejudicar. Quem, por exemplo, que no nosso país anda sobre 2 rodas, os motoqueiros, já não passaram algum momento extremamente desafiador. Esses dias a gente conversou com um colega que trabalha aqui com a gente, que a pessoa foi extremamente indelicada no trânsito e
foi como se nada tivesse acontecido. E ele ali, né, sendo prejudicado, sofrendo. Então é para a gente pensar como reagir diante dessas situações que são desafiadoras na vida e que todos nós estamos suscetíveis. E Paulo vai apresentar como isso pode ser uma bênção para a gente. As maiores batalhas da vida cristã nem sempre acontecem ao nosso redor. Muitas vezes elas acontecem dentro da gente. Eu vou te dizer, desenvolver a mansidão e o domínio próprio é uma batalha interior muito grande, muito grande. Mas é possível. Por quê? Porque é uma luta do desejo da carne, a natureza, com aquilo que Deus pode fazer. São as lutas contra o orgulho, a ira, a ansiedade, a impulsividade e o desejo de agir segundo a nossa própria vontade. E essas são as lutas internas. E você poderia ver aqui nessa lista como você se identifica. Orgulho, ira, ansiedade, impulsividade. Esse desejo de agir assim, eu vou resolver. É justamente nesse cenário que a atuação do Espírito Santo se torna indispensável. E eu tenho falado ao longo da temporada, estudar o tema do Espírito Santo, para mim, quando a gente chega nesse item aqui, isso é excepcional. Daquilo que o Espírito pode fazer com a nossa natureza. E agora vamos ao texto de Gálatas, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos entender primeiro a mansidão. Porque quando a gente vê, ele é manso, parece que é aquele que não tem reação, não é firme, tolera todas as coisas. E o Senhor nos chama a agirmos diante de atos de injustiça, mas agirmos com mansidão, agirmos com domínio próprio. De alguma forma, as duas palavras, elas se identificam aqui. A mansidão costuma ser confundida com fraqueza, com timidez ou com falta de iniciativa. No entanto, a Bíblia apresenta um significado totalmente diferente. E qual é? A palavra utilizada por Paulo descreve alguém cuja força está sob controle. É a capacidade de responder com serenidade, mesmo quando existe motivo para reagir de outra maneira. Reage com serenidade. Reage. Entende? Não é o deixar de reagir, mas reage com serenidade. Vai reagir com equilíbrio, mesmo quando a reação poderia ser de outra maneira. Uma própria justiça própria, né? Uma própria justiça própria, né? Uma ideia de justiça própria, entende? Eu vou resolver assim e vai ser brigando. Não, eu vou reagir, eu vou buscar aquilo que é correto, mas vou fazer isso de forma tranquila, de forma equilibrada, de forma serena, que talvez aqui caiba melhor, né? O manso não é alguém incapaz de agir, mas é alguém que escolhe agir segundo a vontade de Deus. E é o Senhor agindo que vai dar esta capacidade. Mansidão não elimina a firmeza, ela transforma a maneira como a firmeza é exercida. Perceba? Não elimina ser firme, mas ela transforma a maneira como eu reajo diante de. Porque no desequilíbrio, muitas vezes eu perco a razão. Numa reação intempestiva, uma reação controlada pelos desejos, e você sabe que há uma mudança química cerebral diante da ira e do domínio, né? Há uma mudança química e você perde a lucidez daquilo que você está fazendo. E como eu mencionei, a gente vê recorrentemente reações assim e tragédias diante deste cenário.
quando o Espírito trabalha no coração de um indivíduo, ele vai ter a sua capacidade de oxigenação cerebral, logo lucidez. Porque na perda desta lucidez é a perda da razão. Mas o Espírito pode fazer isso com a gente. E você sabe que Jesus é o melhor exemplo de mansidão que a gente vai ter. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não. Sua indignação diante dos mercadores do templo não mostram um desequilíbrio, não. Mostram uma ação firme. Quando a gente vai para Mateus, o capítulo 11 e o verso 29, e esse é um texto que é daqueles que vale a pena a gente sempre ter marcado e relembrando na nossa Bíblia, né? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde, é a mesma palavra para mansidão. Aqui nós temos o adjetivo, lá nós temos o substantivo, né? Mas é o mesmo radical para a definição. Mansidão, eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma. Quando eu entendo o contexto desse texto, os cansados e sobrecarregados, quem eram eles? É aqueles que recebiam um peso religioso de obrigação, um peso religioso de opressão, e aqueles que recebiam também um peso político, um cenário econômico de opressão. Então, de duas formas, o âmbito religioso os discriminava ou os oprimia, e o âmbito social fazia o mesmo. Muito diferente do que nós presenciamos hoje. Olhamos para o mundo, olhamos para o contexto social e por qualquer coisa a gente pode explodir. E o Senhor diz assim, tome sobre vós o meu jugo, a canga, né? A canga. Essa expressão, para quem trabalha na roça, é bem familiar. A junta de boi coloca a canga, né? Tome sobre vós o meu jugo, ande no meu lado. Eu vou mostrar para você o caminho, porque eu sou manso e humilde de coração. O Senhor reagia com firmeza, mas sempre com equilíbrio, nunca perdendo a lucidez. O mesmo Cristo que enfrentou a hipocrisia dos líderes religiosos, confrontou o pecado e permaneceu firme diante da cruz, descreve o seu próprio coração como um coração manso. Isso nos ensina que mansidão não significa ausência de coragem, significa usar a força sem ser dominado pelo orgulho, pela ira ou pelo desejo de vingança. Usar a força da sua capacidade de transformação, não uma força física destruidora, não, mas a força que o Espírito Santo vai dar. E você sabe como o Senhor reagiu diante daqueles líderes religiosos que o perseguiam, que o criticavam. Sempre o fez com total lucidez. E o Senhor nos chama da mesma forma para a gente agir assim. E essa mansidão começa dentro do nosso ambiente familiar, eu sempre gosto de recordar isso, e isso se estende no nosso trabalho, no nosso ambiente eclesiástico. Jesus nunca perdeu o controle de si mesmo, toda a sua vida esteve submetida à vontade do Pai. É exatamente esse caráter que o Espírito Santo deseja formar em cada um de nós. É dessa maneira. A última característica agora, que é mencionada por Paulo, é o domínio próprio. A palavra utilizada transmite a ideia de governo de si mesmo. Aquele que controla os seus desejos. Aquele que não deixa ser dominado pelos seus desejos. Não significa ausência de desejos, ou de emoções, ou de tentações. Não.
Significa que essas realidades deixam de ocupar o lugar da direção da vida. Eu tenho controle sobre. E eu gosto do pensamento de que a nossa verdadeira liberdade está no controle dos nossos desejos e da submissão a Deus. Provérbios 16:32 diz que é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito, o que tem domínio próprio, é melhor do que daquele que conquista uma cidade. Por quê? Porque ele é livre. Porque quando nós perdemos o domínio próprio, nós nos tornamos escravos das nossas vontades, escravos dos nossos desejos, escravos daquilo que nós deveríamos dominar e agora nos domina. Perceba, quando eu me domino, eu não estou aprisionado. Quando eu perco esse domínio, eu me torno prisioneiro de. E talvez a pergunta seja: o que faz você perder o seu domínio próprio, sua capacidade de controle? O que faz? É possível que você saiba? É possível. E nomear isso é extremamente importante. Ter lucidez sobre o que é extremamente importante. Primeiro, porque a partir do momento que eu tenho entendimento disso, eu sei que eu preciso mudar o meu caminho. Eu sei que eu preciso trabalhar isso. E eu sei que às vezes até situações precisam ser evitadas para que eu não me torne escravo. Ainda vão existir tentações, vão existir medo, vai existir tristeza, alegria, indignação, mas pela atuação do Espírito Santo nós aprendemos a não ser governados por essas emoções. E querido, deixa eu dizer, você vai sentir, tá? Você vai sentir, né? E você sabe. Primeiro, a emoção é uma reação natural, está relacionada à minha natureza. Agora, o processo cognitivo que eu tenho daquilo que foi gerado em mim, é natural em mim, vai se transformar num sentimento. E é aí que eu vou ter que trabalhar. Porque é neste processo mental de assimilação daquilo que aconteceu que eu vou reagir. Aí eu não posso deixar que isso se estenda interiormente ao ponto que eu perca a lucidez. E aí eu não tenha controle, não tenha domínio próprio, e eu me torno escravo. Entendeu o processo? Então, agora quem que vai fazer isso? Né? Vamos dar exemplo. Não tem como eu não sentir medo. É uma emoção primária. Eu sinto medo. Algo aconteceu, eu sinto medo. Nesse momento, isso vai vir para o meu processo mental e aí eu tenho que pensar assim, como isso está se transformando? Agora eu vou ser prisioneiro deste medo, não vou ter controle sobre. É nessa hora que o Espírito Santo vai nos ajudar e vai dar para a gente lucidez. Eu vou conseguir medir, né, como isso está sendo benéfico para mim, esse medo, ou como isso está me aprisionando e está me tornando um escravo. Essa é uma ação que o Espírito vai fazendo na gente e a gente vai sendo transformado. A nossa cultura costuma definir liberdade como a possibilidade de fazer tudo o que deseja, mas a Bíblia apresenta uma outra perspectiva. Paulo mostra que a verdadeira liberdade não consiste em obedecer a todos os impulsos. Não é fazer tudo o que deseja, mas ela consiste em não ser escravo desses impulsos. Quem vive dominado pela ira, pelo ressentimento, pela inveja ou pelos próprios desejos, não é verdadeiramente livre. Irai-vos e não pequeis. Vou sentir indignação? Vou, mas vou me tornar prisioneiro dessa ira ou vou reagir agora de forma descontrolada diante dessa ira, perdendo assim meu domínio próprio? O Espírito Santo conduz o cristão a uma liberdade mais profunda, a liberdade de escolher o bem, mesmo quando isso exige renúncia. Orar por aquele que machucou, aquele que nos feriu.
Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 1, versos 5 a 7, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. A virtude ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. A sucessão dessas características, ela parte daquilo que eu recebi, o conhecimento, o domínio próprio. Eu e você temos a oportunidade de conhecer. Estamos conhecendo através da palavra, através da nossa revista que está aí à sua disposição, que você pode pedir. É só você ligar para a gente, é só você mandar um recado para o WhatsApp aí da Escola Bíblica. Conhecimento que vai ou fazer efeito sobre a nossa vida ou vai passar. E eu quero que o conhecimento me traga domínio próprio. Eu preciso conhecer minha natureza. Eu preciso entender minhas tendências, minhas vontades pecaminosas, para que o Senhor me dê domínio sobre elas, pelo poder do Espírito, não pelo esforço humano. Eu vou até Ele, eu busco a palavra. O material é para te ajudar, tá bom? Lembra, não existe nenhuma tendência herdada ou adquirida que não possa ser transformada pelo poder do Espírito. Não existe nada que o Senhor não possa dar domínio sobre, pelo poder do Espírito. Não esqueça disso. Eu quero orar por você, mas antes eu quero te fazer um convite muito especial. A gente chega ao final de mais uma semana. Espero que você desfrute bons momentos com a sua família e quero te convidar a procurar a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Nós aqui na Novo Tempo pertencemos à Igreja Adventista e convidamos você carinhosamente, vai com a sua família, entra no site, está aparecendo aí, encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br. Você vai colocar, você vai descobrir qual igreja está mais perto da sua casa. Vai junto com a sua família. Eu sei, queridos, que nós não somos pessoas perfeitas, mas pelo poder do Espírito Santo, a transformação. Diga isso para o seu cônjuge, diga isso para os seus filhos. Reconheça a falta de domínio, a falta de mansidão. Diga isso para eles e clame pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor vai transformar. Pai, obrigado pelo estudo desta semana, que a gente tem essas virtudes do fruto do Espírito sendo plantadas no nosso coração e a gente passe por transformação. Que isso seja perceptível, que as pessoas percebam que Jesus está transformando a gente, que o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente. Eu clamo por isso, meu Deus. Que a tua bênção esteja sobre cada família, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom final de semana. A gente se vê segunda-feira, 7h30 da noite. Não esquece, procura a igreja no próximo sábado.